E quando a vontade de Deus não é a sua, você ainda quer que ela seja feita? Bom, essa semana está sendo bastante difícil, bastante intensa para mim. Eu não queria gravar nada, mas motivada pelo meu irmãozinho, eu tô aqui. Ele falou que eu tinha que falar sobre o que eu tava sentindo. Então eu vim falar sobre um Deus que frustra planos. Eu sou vestibulanda e eu estudo para passar em medicina em uma universidade pública faz 2 anos. Estudo de forma integral, o dia inteiro, mas a minha história com concursos, ela não é de hoje, não começou em 2024, quando eu tinha 18 anos. Começou no meu 6º ano do ensino fundamental, quando eu tinha 10 anos. Então já são 10 anos nesse meio de tentativas e erros. E essa semana ela tá sendo bastante difícil para quem está envolvido com o Enem, porque foi a semana que abriram as inscrições do SISU e a gente tem que aplicar a nossa nota nas faculdades, né, nas universidades públicas. E tá sendo bastante difícil para mim esse SISU, justamente por eu ter me saído bem. Parece até contraditório, né? Mas pela primeira vez eu tive notas de fato competitivas para eu passar para o curso que eu quero. Tive notas que em anos anteriores me colocariam em uma universidade pública cursando medicina. E quando eu vi o resultado, meu coração se encheu de esperança, de alegria, criei expectativa. Eu e minha família comemoramos e foi um momento muito bom, muito especial. Mas quando começaram a sair as parciais, as notas de corte, elas aumentaram assim de forma estrondosa. Faculdades aumentando 10, 14 pontos, algo nunca visto antes. Fora toda a confusão do processo, desde a aplicação da prova do Enem até esse SISU todo confuso, né? Não vou entrar nesse ponto, mas fato é que o sonho de cursar medicina na universidade pública ainda esse ano foi se distanciando. E por eu ter me saído bem na prova, por essa nota que eu tirei ser uma nota de fato competitiva em anos anteriores, tá sendo mais difícil para mim lidar com isso, mais difícil ainda. O processo ainda não acabou, como a minha mãe insiste em me lembrar todos os dias, mas já houve a quebra de expectativas, porque eu pensei que seria tranquilo. E mais uma vez, está sendo um processo seletivo duro para mim. Mais uma vez, está sendo no sufoco. E aí eu fiquei me questionando, por que comigo sempre tem que ser assim? Sempre tem que ser difícil? Eu já participei de muitos concursos, já bati na trave várias vezes, já fiquei em primeiro lugar na lista de espera por 2 vezes. Sempre cheguei muito perto, mas eu nunca cheguei lá realmente. Foi uma semana que a minha fé está sendo provada e eu tô entendendo aos poucos que Deus frustra os planos que não são da vontade dele. E ainda bem por isso. O autor do livro O Deus que Destrói Sonhos, ele usa uma analogia bastante interessante a respeito desse assunto. Deus não é o nosso gênio da lâmpada. Ele não está aqui para atender a todos os nossos desejos. Ele quer a nossa vida entregue, independente de qualquer coisa, e não como uma barganha, sabe? Eu tenho plena certeza de que Deus planejou a minha vida muito melhor do que eu planejaria, porque Ele é Deus e eu sou falha, eu sou humana, mas largar o controle ainda é muito difícil. Eu não sei como serão os próximos dias, eu não sei se eu vou ser aprovada ou não, enfim, tá realmente nas mãos dele. Mas o que eu aprendi, o que eu sei é que uma fé madura
ela quer que a vontade de Deus seja feita, mesmo que a minha não seja feita, mesmo que isso envolva frustração, mesmo que isso envolva quebra de expectativas. A vontade dele tem que ser feita e ela vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Eu espero que essa mensagem faça sentido para você e que você entregue os seus planos, a sua vida nas mãos dele, confiante de que ele tem o melhor. Ele planeja bem melhor do que nós. E é isso. Tchau, tchau. Eu me despedi, mas eu não poderia deixar de citar o meu versículo favorito, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, que a gente tenha isso gravado no nosso coração, de que tudo, absolutamente tudo, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que fugiram do nosso controle, tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem. Tudo coopera para que a gente cumpra o nosso papel aqui, o nosso propósito aqui. Tudo coopera para que se cumpra o que Deus estabeleceu pra gente antes mesmo de que a gente pisasse aqui na Terra, antes mesmo que a gente pensasse na faculdade que a gente quer fazer, no emprego que a gente quer ter, no relacionamento, na casa, tudo, antes mesmo de tudo, ele já sonhou nossa vida, ele já planejou nossa vida. E tudo tá cooperando para que isso aconteça de forma perfeita. Então, agora sim. Tchau, tchau.